Quando o Senhor das virtudes nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, ele não se referia aos sofrimentos em geral, a todas as pessoas que estavam sofrendo, porque todos nós que estamos no mundo sofremos. Quem esteja no trono ou quem esteja na miséria sofre. Mas então, por que sofremos? O que seria bem sofrer ou mal sofrer? Este é o tema do nosso Iluminando Consciências de hoje. Interessante quando a gente fala em bem sofrer. Eu acho que a maioria de nós se pergunta: como bem sofrer? Quando o sofrer pode ser de uma forma boa, agradável, tranquila, leve? A doutrina espírita, a gente sabe, é uma doutrina que nos leva ao raciocínio, a parar para uma análise. E é através desta análise que a gente pode entender o que é o bem sofrer. A lógica, o bom senso, o raciocínio nos leva a compreender como a gente pode sofrer de uma forma mais leve, mais tranquila, mais serena e com resignação. Primeiro passo, entendimento de Deus. Deus, justiça, amor, caridade, inteligência suprema. Como bondade, inteligência e amor supremos, tudo que vem dele, que deriva dele, só pode ser justo, bom e amoroso. Então, nada do que nos ocorre é punição, é castigo. Primeiro fato que precisamos entender. Diante dessa compreensão, a gente então vai entender que todo o mal que sofremos, ele é causado por nós mesmos. Não foi Deus que quis que a gente passasse por aquela dificuldade, aquele sofrimento. Tem sim a sua permissão, mas não foi Ele. Então, se não está a causa em Deus, nós estamos com o efeito. O efeito é o sofrimento. A causa, onde está? Onde está a razão daquela aflição, daquela dificuldade, daquele desafio em nossas vidas? A razão a gente pode buscar pelo entendimento da doutrina, pelo que ela nos traz, que os Espíritos nos esclarecem, podem ter duas origens, na atual ou em reencarnações anteriores. Na atual, a gente pode resumir fazendo uma pergunta a nós mesmos. Quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por um sofrimento, por um desafio, eu gosto muito de usar essa palavra desafio, a gente pode se perguntar: se eu tivesse agido de forma diferente, isso poderia ter sido evitado? Olha que análise maravilhosa. Se eu tivesse agido de uma forma diferente, de uma outra forma, isso poderia ter sido evitado? Se a gente tem como resposta o sim, é porque nós provocamos por uma invigilância, por um mau pensamento, por uma atitude errônea, equivocada, aquele sofrimento. Então a causa está justificada em um pensamento, em uma atitude, em uma palavra maldita, malsã. Se não conseguimos descobrir nesta reencarnação, no momento atual, a causa desta aflição, a gente então vai para uma segunda pergunta. Nada justifica, ante os meus atos, esse sofrimento e essa aflição pela qual estou passando. Como Deus é justo e sabemos que o é, como Deus é amor e sabemos que o é, onde está a razão disso? Já que eu não consigo visualizar, perceber onde está o equívoco disso tudo, a causa deste equívoco, deste sofrimento. E então a gente vai, como reencarnacionista que somos, em vidas anteriores. Temos o esquecimento do passado, obviamente, e não lembramos de onde isso foi gerado. Mas a gente percebe que alguém que sofre desde a tenridade, que tem uma doença que não tem cura, alguém que passa por perdas que não poderiam ser evitadas por ela própria, então essa pessoa não poderia ter evitado. A gente percebe que então ela está colhendo um fruto que foi plantado em uma reencarnação anterior.
nós só colhemos os frutos que nós semeamos e nós plantamos. Não seria justo que eu colhesse o fruto que você está plantando. Isto é a lei de justiça. Portanto, eu tendo essa compreensão, esse entendimento de que o que eu passo, o que eu colho, eu mesma semeei, eu mesma reguei, eu consigo perceber que eu, a partir de agora, posso fazer uma análise melhor, uma reflexão melhor. Eu posso ponderar, analisar antes de agir, antes de falar. O pensamento a gente nem sempre controla, mas a gente pode alimentá-lo ou não. Se eu percebo que aquele pensamento não condiz com as leis divinas, que são de amor, justiça e caridade, eu posso trabalhar em mim a modificação daquele pensamento. Toda essa compreensão que a doutrina espírita nos traz faz com que a gente tenha resignação, faz com que a gente seja o consolado, porque nós temos o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. E consolados, nós vamos começar a querer modificar esse panorama. Vamos ter toda a força, toda a sabedoria. Vamos estar dedicados a essa modificação desse panorama. A revolta não fará parte desse cenário, porque a gente compreende que a gente pode modificar agora essa horta, esse jardim, que a gente pode modificar essa semeadura. Vamos, a partir de agora, fazer novas semeaduras, regar de forma diferente, para colher frutos muito mais saborosos. Então, o primeiro ponto para que a gente possa bem sofrer é compreender as leis divinas, entendendo-as como justas e que nós podemos modificá-las, os seus efeitos, as colheitas que fizemos a cada instante. Nós temos todo o poder de reparar esse passado de equívocos, se não no momento, posteriormente. Não devemos nos acomodar com aquela frase, já foi feito, não tem mais jeito. Não existe isso para quem era um ser imortal. A finitude não faz parte da nossa existência, por incrível que pareça. Nós temos um fim, sim, como corpo material, mas como espíritos nós temos uma eternidade para plantar o amor e colher amor, plantar o bem e colher bem, plantar felicidade e colher felicidade. Outra coisa que nós também podemos compreender e que vai nos também trazer resignação, aceitação e vontade de modificar o panorama e todos os instrumentos possíveis de realizá-lo, é a gente compreender que quando alguém nos cobra a porta, nós estamos tendo uma grande oportunidade de quitar uma dívida. Vamos lembrar de um exemplo. Você está devendo R$100 e você encontra o seu credor e ele lhe diz, se você me pagar até amanhã, eu faço com que sua dívida se transforme em R$50. Você dá pulo de alegrias, porque você vai estar reduzindo em 50% a sua dívida. Então, quando nós estamos aqui reparando esse passado de equívocos, nós estamos quitando as nossas dívidas. Então, é um momento de alegria. Nós não estamos postergando dívidas. Nós não estamos aumentando dívidas. Nós estamos quitando através de uma moratória, através de um crédito maior na realidade. O nosso credor, que é o Pai, na realidade não nos cobra devidamente. Não nos cobra juros e ele sempre amortiza as nossas dívidas sempre que nós dispusemos a fazer o bem. Todas as vezes que nós aceitamos as dificuldades e as enfrentamos, que nós oramos, que nós meditamos, que nós trabalhamos em nós a humildade, o amor, a bondade, o perdão, esses são verdadeiros instrumentos para quitarmos as nossas dívidas. Então, o entendimento de que todos os sofrimentos são resgates ou não, porque também agora entra um outro ponto, não vamos achar que todas as pessoas que estão sofrendo é porque fizeram mal a alguém. Muitas vezes são provas. Quando a gente tem um aprendizado grande de uma matéria, vem a prova para testar o nosso conhecimento. Então, muitas das dificuldades que vemos outrem passar, nem sempre é resgate,
Muitas das vezes ele está provando, sendo testado naquilo que ele já conquistou. Mas o importante é que toda prova nos alicerça, nos ajuda ao progresso. Então vamos abraçar, acolher as nossas dificuldades, mas de forma sábia, tendo resignação, nos amparando nas leis divinas, nos amparando no conhecimento cristão que a doutrina espírita nos traz. Bom, e dando continuidade ao nosso programa de hoje, o tema, o bem e o mal sofrer. Vou falar um pouquinho sobre o mal sofrer. Bom, primeiro precisamos entender que para a doutrina espírita, o mal não existe. Na realidade, o mal nós entendemos como fruto da ignorância. Até porque quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, o que foi que ele disse? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quando ele diz que Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, todo o mal é fruto da ignorância, mas ignorância de quê? Das leis divinas. Porque quando você entende que nós somos regidos por uma lei de ação e reação, de causa e efeito, se soubéssemos que estamos aqui, estamos fadados para a felicidade, nós com certeza nós agiríamos de uma maneira totalmente diferente. Mas como a gente age voltado justamente para as questões materiais, por essa vida que nos acomete cada vez mais no ter, no consumo, né, no tempo, gastando o tempo inteiro, né, buscando nessa luta desenfreada de cada vez mais querer, né, e obter coisas, de possuir coisas, isso nos faz mal. Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier, ele nos disse que o ser humano, ou seja, o homem, o ser humano, confia mais em si do que na providência divina. Transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei. Então, o que quer dizer isso? Que quanto mais a gente ficar preso no nosso egoísmo, achando que, por mais que a gente perceba, entenda que Deus existe, mas não vivenciamos as leis divinas, mas sim confiamos somente em si, até porque precisamos colocar uma questão muito importante. Nós precisamos sim confiar, né, em si. Claro, isso é importante para que a gente haja, faça com que as coisas aconteçam. É preciso acreditar, né, ter autoestima, confiar na sua competência, na sua capacidade. E isso nos ajuda através, né, do autoconhecimento, da gente perceber isso. Mas quando a gente faz isso, só isso, e não percebe que Deus está acima de tudo e que tudo está no comando divino dessas leis, a gente comete um grande erro. E é nesse grande erro que faz a gente sofrer. Porque as dores, os problemas, as dificuldades, elas são importantíssimas para que a gente possa galgar cada vez mais caminhos que vai nos traçando um caminho reto, um caminho melhor, um caminho da verdadeira felicidade. Se a gente achar tudo fácil e nada nos mover para o bem, a gente se acomoda e tudo aquilo que parece ser bom, na realidade não é. Mas aquilo que parece ser mal é verdadeiramente o bem. Então, não são as coisas fáceis. Jesus disse também que a porta estreita, né, a porta larga, é o caminho da perdição, não é assim? E a porta estreita, esse é o caminho. Por quê? Porque é mais difícil. Nós precisamos nos dispor de todas essas amarras que nos enche, né, das questões materiais, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, dos nossos orgulhos, das nossas invejas. Tudo isso acumula
um artefato, um monte de coisa que nos impede de passar nessa porta estreita. A gente não precisa de nada disso. Nós precisamos da simplicidade, do amor. Isso não quer dizer que a gente não se cuide, que a gente não se ame, que a gente não goste de nós mesmos e não procure amar os outros. Mas tudo com excesso, tudo com exagero é prejudicial. E pautado em cima desses apegos, de todas essas questões materiais que acabamos de citar, nos leva a um câncer da sociedade, da humanidade, que é o egoísmo e que é o pai do orgulho. Então, tudo que a gente faz e que nos faz mal é justamente o orgulho e o egoísmo. Ele é fruto das nossas mazelas. E ainda mais, quando a gente passa por qualquer problema, com qualquer dificuldade, dores, Porque a gente pode ter dor, mas não quer dizer que a gente precise sofrer, Quantas pessoas passam e entendem o processo para que a gente possa aprender de uma forma melhor. Então, a gente sempre procura culpados. E esse estágio de procurar culpados é o nosso estágio da infância psicológica. Joana de Ângeles já dizia isso, A mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Então, é a criança psicológica que está ali, sempre buscando um culpado. E observe, quando a gente não encontra o culpado aqui na vida material, a gente busca algumas outras questões no mundo espiritual. Como atribuímos os nossos problemas, as coisas ruins que nos acontecem aos demônios, os espíritas atribuem aos obsessores. Mas, gente, não cai um fio do nosso cabelo sem a permissão de Deus. Tudo o que nos acontece é fruto das nossas escolhas. Quando a gente escolhe, nós temos o livre-arbítrio. Claro que esse livre-arbítrio, ele é limitado, De acordo com a nossa responsabilidade, os nossos conhecimentos, o nosso livre-arbítrio vai ampliando. Mas a gente é que nem uma criança. Se ela não sabe andar direito, se ela ainda está em passos pequenos, engateando, a gente vai deixar ela livre, solta, para fazer o que quer, caminhar em todos os lugares, nas escadas e tudo? Não. O que a gente faz? A gente coloca ela num cercadinho. A gente limita ela no espaço. Olha, só pode ficar aqui, não é assim? Nós somos a mesma coisa para Deus. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas ele é limitado. E nós temos. E quando esse livre-arbítrio está em condições de fazer as escolhas, quando a gente escolhe, a gente determina o nosso futuro. Claro que é um futuro flexível. Hoje nós estamos colhendo o que plantamos ontem, mas se nós mudarmos as nossas ações hoje, o amanhã pode ser diferente, porque quem constrói o nosso destino somos nós mesmos. Então nós precisamos não atribuir os nossos erros, as nossas dificuldades, as nossas dores a outras pessoas, a outros seres, mas assumirmos os nossos erros e buscarmos condições melhores e favoráveis para a reforma interior, nos reeducarmos, tornarmos pessoas melhores, mais humanas, mais solidárias, mais amorosas, mais justas, Enfim, para que a gente possa amanhã colher outros frutos bem mais saborosos, E outro ponto importante que nós precisamos ter é a obediência e a resignação. Ah, mas você vai ser obediente e tal, porque hoje em dia tudo é rebeldia, A gente precisa se rebelar. Mas quando Jesus fala da obediência e da resignação, precisamos entender o seguinte: de acordo com a doutrina espírita, a gente precisa ser obediente sim, mas a quê? A lei divina. Porque quando a gente infringe uma lei, a gente vai sofrer consequências, é claro, é óbvio, Então tudo tem uma razão de ser. E a resignação? A resignação é reconhecer e entender o motivo pelo qual você está passando por aquilo, mas não é cruzar os braços, mas é buscar condições melhores e buscar uma solução, porque tudo na vida tem solução.
Não existe aquela coisa de que não vai dar certo e acabou, não tem mais chance. Não existe. Deus é amor, é justiça, é bondade e é misericórdia. Então, Ele sempre vai nos dar novas oportunidades. Então, que possamos ficar atentos, entendendo cada vez mais essa forma. E isso é entender a obediência e a resignação. É reconhecer, entender, compreender, mas buscar saídas, buscar caminhos. E, claro, quando a gente acha que o mal são as pessoas que fazem para a gente, tem uma mensagem que eu acho ótimo também de Joana de Ângeles. É uma mensagem maravilhosa, quando ela diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem, mas é o mal que eu faço. Ou seja, ninguém tem o poder de me fazer mal, a não ser eu mesma. Porque o mal que me faz mal é o mal que está em mim. E que mal é esse? É o meu orgulho, é o meu egoísmo, é a inveja, é o ciúme que habita ainda em mim, que eu ainda não consegui trabalhar isso, que vai me consumindo, que vai me prejudicando. Então, se eu permito uma ofensa, sou eu que estou ali, junto com o orgulho, permitindo que alguém me machuque, que faça sofrer. Se eu digo, bom, a pessoa, ela está enferma, ela pensa desse jeito, a ela eu dou o direito de ser como ela quiser. Isso foi o Chico Xavier que nos disse, e eu acho isso também, essa frase maravilhosa que eu tomo para mim, né? Chico Xavier sempre dizia assim: ao outro eu dou o direito de ser como quiser, a mim eu tenho o dever de ser cada vez melhor. Então o outro pode falar o que quiser, isso não quer dizer que eu seja, né? Se a gente tomar aquilo pra gente, a gente vai se melindrar, vai se machucar e aí vai sofrer, não é? Então a gente precisa entender tudo isso. E pra gente finalizar, tem uma mensagem também, uma outra frase de Joana de Ângeles que eu acho incrível. E a gente encerra essa nossa fala com essa seguinte frase dela: ama a tua dor e ela te tornará tua amiga gentil, companheira da existência, e enquanto amas, trabalha no bem. Então fiquemos com essa reflexão. Por quê? Quando a gente ama a dor, é na condição de entender que aquela dor é um freio que Deus está me dando para eu não me queimar, para eu não me machucar mais adiante. É uma forma de burilar a humildade, a paciência, a tolerância. É a minha condição, é a minha luz, é a minha dor. Então, quando a gente se torna amiga dessa dor, a gente vai desenvolvendo o bem para que a gente possa fazer melhor. E olha, Chico Xavier, é importante a gente colocar isso. Chico Xavier, ele tinha vários problemas de saúde e ele recebia o espírito Bezerra de Menezes e que curava muitas pessoas. E muita gente dizia: mas Chico, por que Bezerra de Menezes consegue curar tantas pessoas e não cura você mesmo? Ele disse: eu pedi para vir assim. Eu faço questão de continuar com minhas dores. Ele tomava 11 comprimidos por dia. E ele dizia que não queria se curar. Ele fazia questão de estar assim, sabe por quê? Para ele nunca esquecer a dor do outro. Olha que lição maravilhosa. Fiquemos com essa reflexão. E agora é a hora da dica do nosso livro. E o livro espírita de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec com o auxílio dos Espíritos Iluminados. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro espírita de autoria de Allan Kardec, que foi publicado em Paris no dia 15 de abril de 1864. Esta é uma das obras básicas da doutrina espírita e, dentre elas, a que dá maior enfoque às questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano.
O livro é baseado em instruções de espíritos superiores, sempre registrados nos finais dos capítulos. Allan Kardec, ele explica as máximas morais de Jesus, convidando-nos a vivenciá-las no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e vai expondo com clareza, simplicidade, tanto para a nossa razão quanto para o nosso coração. Deve ser um livro de cabeceira e é de milhares e milhares de criaturas. Na sua introdução, o livro ele traz a definição do objetivo da obra espírita, que é abordar exclusivamente o ensinamento moral do Evangelho, pois esse código divino é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada. Então, não deixe de comprar, não deixe de ler, não deixe de fazer suas pesquisas acerca da vivência do Evangelho do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo. Um idoso no vilarejo. Um homem morava em uma cidadezinha e todos ali estavam muito cansados dele. Ele estava constantemente fechado, mal-humorado e só se queixava. Quanto mais tempo ele vivia, mais amargo ficava, e suas palavras eram terríveis. Ninguém queria ouvi-lo. Na verdade, o que todos faziam mesmo era evitá-lo, porque ninguém queria para si aquele sentimento de infelicidade. Mas um dia, quando ele chegou aos 80 anos, algo incrível aconteceu. Instantaneamente, todos começaram a ouvir um rumor e comentar: "O velho está feliz hoje. Ele não se queixa de nada, sorri e até mesmo seu semblante mudou, com uma aparência mais leve." Toda a aldeia se reuniu ao redor do homem e perguntou-lhe: "O que aconteceu com você?" O velho respondeu: "Nada especial. Passei 80 anos da minha vida correndo atrás da felicidade. E agora vejo quanto isso foi inútil. E então eu decidi viver sem felicidade e simplesmente aproveitar a vida. É por isso que estou feliz agora. Pense nisso. Não corra atrás da felicidade. Aproveite sua vida."